O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Havia 2 grupos de pessoas que seguiam Jesus. Um grupo maior e um grupo menor. O grupo pequeno seria o grupo propriamente dos discípulos ou dos apóstolos. Um grupinho. Seguia Jesus interessado naquilo que Jesus ensinava. A sua doutrina, a sua instrução, as suas obras de misericórdia, a sua missão. Então esses eram os discípulos de Jesus. O outro grupo, que era o grupo maior, uma multidão grande, segundo a Bíblia, seguia Jesus por outra razão, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Uma grande parte do povo ia atrás de Jesus por causa das bênçãos, dos milagres que aconteciam. Começava a seguir Jesus pensando: talvez se eu for lá vai sobrar alguma coisa para mim também. Esse poder todo que ele está, com o qual ele está exercendo aí o seu ministério. Então, já é o primeiro ponto aqui para a nossa reflexão, né? Em que fase da vida com Jesus nós estamos? Nós buscamos Jesus mais interessados no milagre que ele pode realizar? Ou nós buscamos Jesus mais por causa da sua doutrina, para aprender dele, para tê-lo como nosso mestre guia, aquele sábio que nos dá a direção? Então, cada um
ver em qual grupo que nesse momento consegue se encaixar, né? Em todo caso, enquanto Jesus estava lá ensinando ao pequeno grupo, ele levantou os olhos e viu que a multidão estava se aproximando. E nessa hora ele já tinha bem claro o que ele ia fazer. Está no versículo 6, dizendo: Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. A multiplicação dos pães já estava na mente de Jesus antes mesmo que o povo chegasse. Ele, vendo as pessoas se aproximando, já tinha estudado o que ele ia fazer, né? Multiplicar pães. E aí, ele chamou um dos 12, chamado Filipe, e fez para Filipe uma pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O plano de Jesus já era outro. Ele apenas fez a pergunta para colocar à prova o seu discípulo Filipe, ver se ele tinha confiança, se ele tinha fé, em qual grau que ele estava de aprendizado. Ele foi fazer um teste com o seu discípulo. E qual que foi a resposta que Filipe deu? Ele disse assim: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Em outras palavras, não tem jeito. Não tem como alimentar todo esse povo. Foi a resposta que Filipe deu. Mas aí André, Santo André, nosso padroeiro aqui, ele se aproximou e falou de uma outra forma. Ele mostrou para Jesus 5 pães de cevada e 2 peixes. O pouquinho que eles tinham, ele mostrou a Jesus. Nós temos esse pouquinho aqui. Mas o que é isso para tanta gente? Ele questionou. Santo André estava um passo à frente de Filipe na escola de Jesus. Porque enquanto Filipe achava que não tinha jeito, André, pelo menos, apresentou o pouquinho que ele tinha. E por que ele foi lá apresentar? Se ele via que aquele pouquinho era insuficiente, para que ele levou aquilo para Jesus? Ele levou porque ele lembrou de uma passagem do Antigo Testamento. Livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, foi a primeira leitura de hoje. Naquela ocasião, Eliseu, o profeta, havia feito já uma multiplicação dos pães. Ele, com uma pequena quantidade de pães, alimentou uma grande quantidade de pessoas. Então ele, lembrando daquilo, pensou: se para Eliseu era suficiente um pouquinho de pão, por que para Jesus não vai ser? Que é muito mais poderoso ainda do que o profeta Eliseu. Então ele manifestou que ele tinha uma certa confiança no nosso Senhor. Assim: eu vou apresentar o que eu tenho, o resto, o poder dele vai fazer. A confiança que ele tem. E assim, ordinariamente, Deus realiza os seus milagres quando se esgotam as nossas forças. Deus quer que a gente tente até o nosso limite. Ele quer que a gente ofereça o máximo que a gente tem à disposição. E depois que a nossa oferta aconteceu, então ele vai lá e entra com a sua força para operar o seu milagre. Em geral, é assim que Deus atua, né? Esperando a nossa contribuição também, nossa pequena participação. E tem um detalhe muito humilde, mas também muito bonito, que é a presença de uma criança. Quando André foi apresentar a Jesus os pães e os peixes, ele não foi pessoalmente com uma cesta com os pães e os peixes, mas ele chamou um menino. E essa criança que veio e mostrou, apresentou aqueles dons a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles dons não foram apresentados como uma obra finalizada. Foram apresentados como uma matéria que precisava receber um milagre, e só depois do milagre é que podia ser distribuído ao povo. Então o que essa criança apresentou a Jesus? Apresentou a Jesus algo para sofrer um milagre em cima daquele algo que a criança estava apresentando. Isto é o que faz um coroinha. Hoje, em cada missa, geralmente uma criança, hoje nós não temos aqui coroinha, mas em geral, o coroinha vem, apresenta o pão, para que aquela matéria sofra um milagre e se transforme na Eucaristia, e só então ela vai ser distribuída a todo o povo. Então tem aqui uma imagem, um símbolo dos coroinhas na nossa missa, né? Esse menino que leva os pães. Outro detalhe: Jesus não precisava dos pães, nem dos peixes.
Por exemplo, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, Jesus não pediu para arranjar uma pequena quantidade de vinho para ele multiplicar. Apenas ele mandou: enche de água aí. E daquela água ele transformou em vinho, em muito vinho. Portanto, também aqui não havia necessidade dos pães. Jesus podia pegar uma pedra, transformar aquela pedra em pão e depois multiplicar o pão. Porque ele, sendo poderoso, sendo filho de Deus, ele podia fazer assim. Tanto é verdade que quando Jesus recebeu as tentações no deserto, uma das coisas que o demônio sugeriu para ele foi justamente isso. Por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Porque sabia que Jesus tinha poder suficiente para isso. E aqui mais uma demonstração, né? De que o nosso Senhor quer precisar de nós para fazer a sua obra. Ele não precisa, mas Ele quer contar com a nossa pequena participação na realização dos seus milagres. Seguindo o relato bíblico, vem a hora propriamente de Jesus alimentar o povo. Ele manda que as pessoas se sentem. Havia muita relva no lugar. As pessoas foram se ajeitando lá. Eram 5.000 homens. E quando a Bíblia diz assim, não estão contadas as mulheres, nem as crianças. Então uma multidão imensa de pessoas para receber alimentação. Todo mundo sentadinho. E o que faz Jesus? Ele tomou os pães, deu graças. Deu graças. Quer dizer, fez uma oração. E depois de rezar, distribuiu aos que estavam sentados. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, ele pergunta: para que Jesus precisou fazer essa oração? Porque nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. E se nós abrirmos a nossa Bíblia e voltarmos algumas páginas, nós vamos ver vários milagres que Jesus realizou lá já. E em cada um desses milagres, Jesus não rezou antes. Por exemplo, Jesus curar um paralítico, ele apenas dizia assim: levanta, pega a tua cama e anda. Não precisa ele fazer uma oração primeiro para depois curar. Porque ele tem poder para curar diretamente. Por que nessa passagem Jesus reza publicamente? Todo mundo vê Jesus rezar. Resposta de São João Crisóstomo. Assim, o primeiro motivo é que Jesus queria educar o povo para rezar antes de se alimentar. A oração antes da refeição. A oração de ação de graça, de bênção dos alimentos. Então é para a gente se interrogar, né? Temos o costume de, na nossa casa, rezar antes das refeições? Nós temos o hábito de fazer pelo menos o sinal da cruz antes de começar a nossa refeição? Se não temos, será um bom momento agora para decidirmos passarmos a ter. Pode ser o fruto aqui dessa palavra de hoje, levar para a nossa vida esse costume. Toda vez que for ter alimentação, fazer ali uma oração de ação de graças, pelo menos fazer um sinal da cruz. Aí Jesus alimenta as pessoas, todo mundo come quanto quer, e sobra uma quantidade ainda de pães. Essa quantidade foi recolhida em cestos. Quantos cestos deu? 12. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Portanto, um cesto para cada apóstolo. Significa: o poder de Jesus é tão grande, o milagre que Jesus realiza é tão perfeito, que antecipadamente ele podia calcular a quantidade final de alimento que ele queria. Ele calculou de tal maneira que todo mundo ficasse saciado e sobrasse ainda um cesto para cada apóstolo. Então Jesus não faz uma multiplicação à toa. Fala assim: vamos aumentar essa quantidade de pão aí. E simplesmente ele decide quanto de pão que ele quer no final. E já sabendo quanto cada pessoa iria consumir até ficar saciado, porque ele participa na onisciência do Pai. Jesus é Deus. Está aqui também a revelação do seu poder de conhecimento das coisas futuras, né? Jesus saber quanto cada um vai comer, quanto que vai sobrar no final. E aí fez o seu milagre, com a maior tranquilidade. Essa é uma demonstração da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu poder imenso, enorme. E no fim, tem aí duas considerações morais. A primeira é sobre o tamanho desse milagre. Esse milagre é pequeno. Jesus realizou milagres muito maiores do que esse. Por exemplo, o milagre de perdoar os pecados. Esse é um milagre superior, porque é um milagre feito na alma. Então, maior do que esse milagre feito sobre a natureza material. Esse é um milagre pequeno.
Mas o povo se importou mais com esse milagre do que com muitos outros. Por quê? Há milagres que Deus realiza na nossa vida todos os dias e nós não nos damos conta. Por exemplo, Deus governa o universo inteiro, mantém os planetas aí nas suas órbitas, faz o dia nascer, depois o sol se pôr. Tudo isso, maravilhosamente, Deus rege o universo inteiro, para que os tempos vão se sucedendo. Só que esse milagre grandioso do governo de Deus não é percebido por nós. O milagre percebido é um milagre raro. E esse milagre da multiplicação dos pães foi percebido e ficou famoso, não porque foi o maior, mas porque era raro. Não costume de acontecer, né? Assim também, Deus opera milagres raros, ainda agora em nosso meio, como operou agora no cerco de Jericó, várias curas. Né? Para quê? Para que as pessoas possam ver os milagres raros e acreditar, embora aqueles milagres sejam muito menores do que o milagre que ele opera, por exemplo, em cada missa ou em cada confissão. Esses são milagres maiores, mas nós não damos importância. Por isso Deus opera milagres raros para chamar a nossa atenção. E finalmente, a obrigação que cada cristão tem de imitar a Cristo na missão de alimentar o povo. Jesus não desprezou a caridade material. Embora no final ele queria levar a doutrina, ele não deixou de alimentar também o corpo. Então, quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos também o pão material, não só o pão espiritual. É verdade, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas também de pão material vive o homem. Então nós temos a obrigação moral, como cristãos, de nos importar com as pessoas que passam necessidade, né? Com os doentes, com os famintos, com os que têm sede, com os que são solitários, com os prisioneiros, com todas essas pessoas que Jesus se importou também. É obrigação de um cristão. Deus nos dê então uma grande caridade no nosso coração para amá-lo e amar também o nosso próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.